Hélio Lopes. A gente está aqui em Brasília, numa quadra do bairro Asa Norte. Ele convidou a gente para dar uma volta, uma caminhada. Deputado, eu não estou a caráter, o senhor está. Vamos dar uma volta aqui. E aí, tudo bom? Obrigada por receber a nossa equipe aqui do Encontro. Eu que agradeço pelo convite. Vamos dar uma voltinha aqui? Oportunidade de contar um pouco da minha vida. Um pouco do que eu penso, um pouco do que eu acredito. A gente queria começar um pouco o programa, na verdade o senhor vai começar contando da trajetória do senhor lá no Rio de Janeiro. Nasceu em Queimados, né? Sim. Mas foi criado... Em Austin. Tem dois... Vila Guimarães, Morro do Tempero, conhecido em Austin. Tem Austin no Texas? É. E tem Austin na Baixada, é isso? Na Baixada. Mas ela... Rio de Janeiro fala Austin ou Austin, dupla, prosódia, né? Mas Austin. O senhor é filho de uma mulher que foi empregada doméstica? Sim. E de um mestre de obras, é isso? Pedreiro. Pedreiro. Conta um pouco da história do senhor, da família. Fui criado, nasci em Queimados, né? Hoje o município, acho que é o mais violento do Rio de Janeiro, salvo o melhor juízo. Minha mãe, 5 filhos. Todos homens? Todos homens. Tem uma irmã por parte do meu pai. Não tive muita convivência com ela. Pela criação da minha mãe, aprendemos, todos nós sabemos cozinhar, lavar, passar, a lei da responsabilidade. Né? Eu, com 12, 13 anos, eu tinha uma tia que chamava Voninha, tia Joana, irmã da minha mãe. Então ela criava porcos. Então com 12, 13 anos, lá na casa dela, ela tinha um terreno que criava, eu que cuidava. É mesmo? Eu ia na casa das pessoas, deixava as latas, no outro dia pegava aquele resto de comida, misturava com a ração, lavava os porcos, lavava o chiqueiro, tomava banho, depois que ia brigar. Minha mãe sempre pautou no respeito à família, sempre pautou em não tirar nada do que é dos outros, nada. Eu tenho um episódio que quando eu era menor, 1980, 81, o Papa vinha pela primeira vez no Brasil. Aí próximo à minha casa virou um caminhão cheio de relógio. Criança, todo feliz, fui lá, peguei um relógio e levei para casa. Minha mãe chegou cheia de felicidade. Toma, mãe. Já sabe, Segunda Guerra Mundial, Terceira Guerra Mundial. Mas bateu? Educou. Sei. Final da história, eu no local sozinho, pegando o relógio, deixando lá do lado do caminhão que tinha tombado. Não acredito, o deputado devolveu o relógio. Mandou ir lá. O senhor está contando essa história que hoje é uma história, mas que é a realidade de muitas crianças. Sim. De um bairro como de uma região onde o senhor nasceu. Graças a Deus, no bairro que eu nasci, assim, teve pessoas que foram para um caminho diferente, eu fui para o meu, mas a grande maioria, um caminho certo, por ser criado em base evangélica. Isso que eu ia perguntar sobre a religião, era onde eu queria chegar. Batista. Senhor, ela é evangélica? Graças a Deus. Também? Meu pai aceitou Jesus depois, antes do falecimento. Tem um irmão que é pastor. A família toda é? O senhor é casado, tem 2 filhos, né? 2 filhos. Saíram para a escola agora, é isso? Saíram para a escola agora. E aí o senhor acorda, dá uma caminhadinha ou isso aqui é só para nós? Não, é assim mesmo. mesmo. Dar uma voltinha. Faz parte de manhã, eu levanto, eu gosto de fazer atividade física, cuidar do corpo, né? 50 anos, tem que cuidar. Né, que o senhor fez em março? Agora, dia 28, reduzir um pouco na gordura, melhorar a alimentação, tentar a qualidade de vida. O senhor disse que cozinha ainda? Dou meus pulos. Mas em casa a mulher cozinha também? Cozinha. Cozinha? Todo mundo, os filhos não ainda? Não. Essa geração é privilegiada, né? Eu não sei fazer nada. Sei não, deputado. Vou conversar com a sua mãe. Ela sabe fazer tudo. Mas eu acho que tem um pouco isso, assim, da mudança das gerações. Até ia perguntar isso pro senhor. O senhor falou desses valores que a dona Nelly? Nelly. Que a dona Nelly passou pro senhor. E o que o senhor pegou dela que o senhor passa para os filhos do senhor? Principalmente, o que é o 01? Vamos colocar assim. Respeitar o próximo. Tá. Respeitar o próximo. Chamam os mais velhos de tio, tia, independente de ser amigo do pai dela ou não, é o respeito. O respeito ao próximo, acho que é a base de tudo.
Eu acho que o Brasil está atravessando essa fase aí, porque essa essência do respeito está perdendo um pouco do valor, sabe? Mas o senhor tem a coisa de ter uma criação mais liberal do que a mãe do senhor teve com o senhor? Como é que é isso dentro de casa? Ah, é diferente. Hoje é tudo diferente. Hoje, Por exemplo, educação sexual, em casa ou na escola? totalmente em casa. Nada na escola? Eu tenho entendimento que a escola, ela abre a janela para o saber. A escola ensina português, matemática. Quem tem que educar sobre educação sexual são os pais. Mas o senhor conversa com eles? Mais a mãe. Mais a mãe? Mais a mãe. Mas porque é um casal, né? Um casal. Mas quando ela quiser conversar, o senhor não tem problema com isso? Não, O senhor é conversa. aberto? Eu converso, sou. Mas você pega um militar, 27 anos, aquela mentalidade de infantaria. Então a mulher tem essa expertise, tem um jeito de conversar. Como é que é a mentalidade de infantaria? Explica aí pro assinante. Mentalidade de infantaria é aquela mentalidade da pessoa que parte para o combate, para o exercício, não importa o potencial do inimigo. Ele vai sempre naquela finalidade de vencer o obstáculo. O senhor não tem problema também que se eles tiverem uma opção sexual diferente da... Se o menino quiser Eu ser acho menino? que o fruto cai no pé da árvore. Pelo exemplo que eu dou, pela conversa, pelo que ele assiste, criado na igreja, eu acho que dificilmente pode ocorrer isso. Mas se ocorrer, o amor pelo filho é maior que tudo. Isso que eu queria saber. O senhor, Maior- vai aceitar tranquilo? Você falar para um pai que vai aceitar, ele tem que aceitar que o amor do filho é maior que tudo. O amor transfere qualquer barreira, transporta. Queria perguntar para o senhor sobre o racismo, como que o senhor lidou com isso a vida toda e se o senhor sofreu algum tipo de preconceito na vida do senhor antes, logicamente, de ser parlamentar. Graças a Deus, nunca passei e nunca presenciei. Nem lá na Baixada? Não, mas sou totalmente contra. O crime racial, pelo contrário, eu acho que a pena deveria ser agravada. Do crime racial? Racial, com certeza, mas eu não acho que deva ser valorizado. Às vezes acontece uma cena, a mesma cena, com 20 pessoas brancas. Aí, se for com uma pessoa negra, porque é racismo, é preconceito, tem que ter esse equilíbrio, sabe? Mas essa questão, por exemplo, o senhor falou, acabei de me lembrar dos 80 tiros lá no Rio. Sim, O senhor não acha que isso é um crime gravíssimo? uma coisa é crime, não estou falando de racismo, né? Tá, Mas o assim, senhor acha que não é porque o músico era negro, é isso? pô, deu tempo, se o músico, Mas 80 tiros, por ser negro, tivesse em cima do carro, aí olhar assim, não é negro, vão atirar nele. Mas Se fosse branco, não, teria atirado? não, morre mais de 60 mil pessoas por ano no Brasil, pô. Eu fico triste, eu dou aqui meu sentimento de conforto para a família que, independente se é preto, se é branco, se está na Zona Sul, ou se está na Baixada, se está dentro da favela, pelo contrário, eu acho que é uma vida. Eu acho que tem que analisar 80 tiros normal, não é, mas as Forças Armadas ela têm responsabilidade, as Forças Armadas, o respeito que a sociedade brasileira tem nela, com certeza vão ter uma resposta. Queria que o senhor falasse aqui no programa por que o senhor é contra as cotas raciais dentro dessa avaliação do senhor. Eu costumo defender aquilo que eu acredito. Se a pessoa pegar hoje uma criação de dificuldades e comparar a minha, vai ver que hoje tem YouTube, tem videoaula, hoje tem bibliotecas, antigamente não tinha. Então por isso que eu defendo, que eu acho que com esforço a pessoa consegue sim. Eu acho que... Só precisa ter oportunidade, né? Então, mas oportunidade, assim, imagina bem, olha só, porque a gente está num país como se a universidade, tem aquele, universidade é para todos, sim, mas como é que tu pega 10, 20 milhões, 30 milhões de pessoas, vai botar dentro da faculdade, tem 1 milhão, 2 milhões Mas de vagas. no Brasil, a população mais carente, mais pobre, Sim. o senhor sabe bem disso, Sim. também é a população negra.
Não, a população não é a população mais pobre, é a população negra. A população mais pobre é aquela população que é mais pobre, por acaso tem muito nordestino, muitos negros. Eu acho que o aluno ele tem que ter mérito. Mérito, qual é o mérito? É estudar, estudar, estudar e Mas passar. Então o Estado precisa melhorar a educação. Sim, Jair Messias Bolsonaro, nesses 3 meses que estão cobrando dele, Jair Messias Bolsonaro, o senhor fala o nome completo do presidente. é meu irmão, 01, Mito, meu irmão. Ele me chama de Negão, Hélio Negão, mano, me chama de irmão. Pô, eu agora resolvi adotar o Hélio, tá ok? O Hélio é meu irmão. Autorizei usar o meu nome. Hélio Bolsonaro. Vai ser o meio de campo nosso. Não é com a Machada, não. Do Rio todo com o Palácio do Planalto. Deputado, o senhor falou do presidente, o senhor conheceu o presidente Bolsonaro há 20 anos. Mas não foi no quartel, ele visitava o quartel, ele já era político, o senhor ainda era subtenente, é isso? Bolsonaro é político 88. 88, entra pro quartel em 92. Ele é nas andanças da vida, visitando o quartel, e você tinha foi um somatório, né? Você querendo mudar um pouco naquela conjuntura que tu vivia ali e observava, por outro lado, o exemplo de parlamentar, um cara sério, Mas correto. como foi o encontro? Como que deu match ali? O senhor tem relação com os filhos também, né? Do Tem presidente. amizade, tem né? amizade com o filho, com essa mãe dele, com Todos? esses irmãos, sim, tem amizade Com o ele. Carlos também. Sim, principalmente, o Todos. cara é meu irmãozão. Mas o senhor dá uns puxões de orelha, tipo, para de ficar tweetando. Não, eu não falo, não é falar com o Carlos da maneira, até porque ele tem mais experiência do que eu. Que muita gente não sabe, o Carlos, ele foi o responsável pela campanha do pai. O que escreveu, Ele o que elegeu o fazia. presidente. Quem elegeu o presidente foi a população brasileira. Mas o Carlos, ele é uma pessoa que está do lado do pai direto. Quando ocorreu aquele fato do atentado, aquele crime contra o Bolsonaro, ele estava no hospital, ele ficou 24 horas do lado do pai. Então, quer dizer, é aquele sentimento, fora o sentimento de filho, é aquele sentimento que quer o Brasil melhor, quer mudança. Então, cada um reage de um jeito, sabe? O senhor falou da época ali da campanha, né? Da facada ali em Juiz de Fora. Sim. O senhor foi um dos únicos, acho que de fora da família, o único, que podia visitar o presidente no hospital. Primeiro que foi fora da família, né? Que era meu irmão, da família, portanto que o meu nome estava lá. Mas eu estava fazendo campanha em Mesquita, aí De fui lá carro? para Juiz de Fora de carro. O pessoal dirigindo, fui lá para Juiz de Fora. Você fazia 1h30, deu quase umas 4 horas. Nossa Senhora. Aí cheguei, entrei, vi lá em cima da cama lá. E aí? O senhor entrou no quarto? O senhor achou que ele ia morrer ali? Foi isso? Por isso que o senhor se emociona quando o senhor lembra? Quem que estava no quarto ali? A primeira-dama e o Carlos, é isso? Eu não desejo para ninguém. Eu não tenho inimigo. Nem para o inimigo eu desejo naquela cena que eu vi o presidente. Eu achei que realmente ele fosse. E ele é meu irmão de coração, até brinco, é meu irmão de coração verde e amarelo, ele é meu irmão. Então naquela cena ali, para mim, vamos passar, vamos pular. Próximo. Vamos passar, porque ali foi uma fase, estava a família, eu me encontrei lá, fase triste, mas hoje mais feliz ainda por ver ele do jeito que está. Pagou esse preço, tudo para entregar um Brasil melhor, pagou esse preço, porque defender a família, pagou esse preço, por acreditar que esse Brasil tem jeito. Então, quer dizer, tudo isso aí aconteceu, que o Adélio foi lá, cometeu esse crime, né? Então, quer dizer, é um somatório de coisas, mas isso aí foi uma parte da campanha. Teve várias coisas, você vê essa polarização, a pessoa querer mudança, mas foi um movimento do Brasil.
que arrastou o senhor também, né? Movimento do Brasil, Porque sim. o senhor já tinha tentado ser vereador, Sim. não conseguiu. Minha vida é assim, é feito de desafio. Quando candidato a vereador, tive 400 e poucos votos, 438 votos. E como eu falei, tudo para mim é incentivo. É. Aí eu falei, não vou desistir, pô, vou continuar. E ele falou assim, é assim mesmo, negão. Negão, é assim mesmo. Faça isso, 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 isso. Eu sempre... Ele era o guru. Era, não, é ainda, pô. Olha só, tu vê, a pessoa falava assim, ô Hélio, como que você anda com um cara que é racista? Isso. Falei, poxa, como é que é racista uma pessoa que me tem como amigo? Eu vou na casa dele, almoço na mesa, converso com ele no quarto, ele vem na minha casa. Como é que é racista uma pessoa que te trata como irmão? Mas o senhor já teve algum tipo de bate-boca ou discordância ali por conta da relação do senhor com o presidente, ali da oposição, ofendeu o senhor por causa disso? E o senhor já ofendeu alguém exatamente pelo mesmo motivo? Por ele ser oposição ao governo? Não, eu não defendo aquela situação de ação-reação. Mas se você observar, pelo contrário, não sei o que está acontecendo. Um negão de quase 2 metros, todo mundo olha, vê, sabe a minha ligação com o Bolsonaro, mas não taca a pedra em mim. Não. Não, graças a Deus, é bom, né? Deputado, falando dos projetos do senhor acho que é o deputado que mais apresentou projetos desde o começo do ano, né? Se eu não me engano. Eu dei uma olhada nos projetos, tem um que eu queria que o senhor falasse, o senhor fale do que o senhor quiser, claro, mas é que eu achei polêmico, esse das polícias, a polícia ostensiva dentro das universidades. Sim. Explica esse projeto e o motivo desse projeto. Primeiro que universidade não é terra sem dono, terra sem lei, terra de ninguém. Não pode o simples reitor achar que ali dentro da universidade pode ter uso de alguma substância que não faz parte da convivência, que a universidade é a mesma coisa de uma escola, pô. É um estabelecimento de ensino. Mas dentro desse argumento do senhor, o senhor vai se lembrar, durante a campanha teve uma polêmica envolvendo até decisões judiciais ali de polícia entrando para coibir manifestação de lado a lado. Isso o senhor é contra? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa? Não, se tiver uma briga, Não. alguém tem que apartar. Não, mas aí a polícia pode entrar na avaliação do senhor? Não pode deixar de acontecer morte. Eu acho que Mas e a expressão, eu acho que o meu projeto a vai liberdade de expressão e das opiniões? O senhor a defende liberdade de opinião. Com certeza. E tá na Constituição. Tem que ser respeitada, mas anterior a tudo é a vida. A vida, ela não pode correr risco. A vida, ela tem que ser preservada. Então, para defender a vida, a pessoa às vezes até mata. É porque esse projeto pode começar com isso e se estender para outros motivos. Por isso que eu estou perguntando isso, entendeu? Não. Um dia entra para coibir um uso de drogas, como o senhor está dizendo, depois é para coibir manifestação, assalto, liberdade de expressão. estupro. O senhor acha que isso não pode acontecer? Liberdade de expressão? Não, pô, não é liberdade de expressão. Eu tenho um projeto, um exemplo, você acha certo você entrar num campo universitário igual aqui, como se fosse numa... Não vou dar o nome da faculdade, Tá aí tem uma pintura do Che Guevara. Mas qual que é o problema? E se tiver uma... Não. Estamos numa democracia brasileira, estabelecimento de ensino. Que a partir do momento que um pinta ali o Che Guevara, outro vai querer pintar o Hitler, não pode ser casa sem lei. A parede tem que estar pintada. Se ele quer se expressar, ele usa a camisa dele, ele faz mas isso tatuagem tudo no bem. corpo. O que você está dizendo é do prédio, é isso? Não pode. Não pode. É um órgão público. Se tiver uma pintura do Hitler e uma do Che Não Guevara... pode ter de ninguém. o senhor acha De que tem que ter ninguém. de Não ninguém? pode ter do Hitler, Che Guevara, não pode ter de partido, não pode ter de ninguém. Não pode... O senhor faz parte dos brasileiros, de uma camada dos brasileiros que votou ali no ex-presidente Lula no primeiro mandato. E no segundo, depois do mensalão, grande esquema de corrupção no país, o senhor se decepcionou. Sim. A partir do mensalão, o senhor nunca mais votou no PT? Não votei não. O Lula, ele não só aparelhou, que aí institucionalizou a corrupção. Mas o senhor convive em muitas, até a base do senhor, né? Áreas muito, muito, muito pobres e humildes, onde tem muitos eleitores do Partido dos Trabalhadores. O senhor acha que teve alguma contribuição, o senhor reconhece a contribuição social do ex-presidente? Acho que todos os presidentes, todos eles, teve uma contribuição.
Às vezes uma contribuição que cometeu um erro, que ela contribuiu para que não fazer diferente daquilo, com aprendizado, mas teve contribuição, sim. O PT pouca, mas teve. A figura do Lula mais, na avaliação do senhor? Não, a figura do Lula hoje ele está onde realmente ele cavou. Deputado, dentro da família do senhor tem divergência? Tem. Tem? Tem. Então assim, uma prima, eu não votei, voto no outro, tem isso? Tem sobrinha. E aí? Sobrinha que totalmente vota naquilo que ela acredita, né? Fizeram universidade, fizeram... Vota no quê? PT, PSOL? É por aí, por aí. Tem a opinião delas, defende Karl Marx, né? Mas tem esses debates em casa? Não tem, porque não vai ter argumento para me vencer, pô. Não vai ter. Nada, modéstia à parte. Ainda bem que ele completou, que eu ia falar modéstia à parte. A pessoa vai defender Karl Marx. Karl Marx defendeu o chão de fábrica, nunca trabalhou. Então, exemplo assim, como é que vai defender Karl Marx? Mas voltando a falar... Qual o livro de Karl Marx você já leu? Sempre aqui que eu te empresto. Ih, vamos aí. Então a gente... Mas é a democracia. O bom é isso. É a pessoa falar, a pessoa defender o que acredita. Você não tem problema com as diferenças? Pelo contrário. O senhor entraria com ele num debate tranquilo? É porque eu evito a questão de debate, porque a vida, se eu entrar no debate, vai polarizar. Então ele está falando, dou razão para ele, continuo, sigo a vida. O senhor fez o que o senhor faz na vida mesmo, segue a vida, né? Eu falei para ele, vem cá, não, é o que ele pensa, então tá certo. E em casa também é isso aí? Eu vou falar, em casa não tem voz, em casa manda a esposa, manda a filha. Não, eu estou falando em questão sobre essa sobrinha, tudo bem. Não, como é sobrinha, eu converso com ela normal. Eu não cheguei para ela e falar assim, ó, vota no Bolsonaro, vota... Você não pediu voto, tentou reverter? Não, pô, não tentei reverter porque ela pensa. Ela pensa daquele jeito. E a população brasileira queria mudança, então foi atrás daqueles votos que ia votar no Bolsonaro, mas não tinha um candidato a deputado federal. Então eu fui lá me colocar, expor minhas ideias, mas eu respeito minha sobrinha, adoro de paixão, e a vida é assim, ela tem que defender aquilo que acredita, tem que ter argumento para defender aquilo que acredita. E o senhor falou da sobrinha, mas tem a dona Nelly, que votou no Bolsonaro. Nem mãe... precisa votar, mas votou. Minha mãe é o exemplo. Minha mãe... Veio fazer surpresa aqui no aniversário? E aí, dona Nelly chegou e o senhor quase infartou, foi isso? Sim. Mas antes do infarto veio o choro, né? Aí deu uma aliviada. O senhor tem 50 e a gente falou um pouco da reforma da Previdência. O senhor é defensor dessa proposta. Acha que sim, é agora ou nunca? É agora ou nunca. É agora ou nunca. E eu costumo falar que a reforma da Previdência, o Paulo Guedes, ele dá o exemplo do avião, que é um avião que acabou o combustível, está acabando. Vai cair. Vai cair você e teus filhos. Você está perto de se aposentar, tu pode pular, igual ele falou, mas teus filhos, tu fica pensando, parlamentar vai votar contra a reforma da Previdência e vai prejudicar o filho. Deputado, para encerrar agora mesmo, o senhor fala tanto em ler, eu fiquei curioso, o senhor tem algum livro de cabeceira? Adoro a Bíblia. Fiquei fora, atualmente estou lendo a Bíblia, né? A Bíblia que é o livro que a pessoa ali consegue resposta para tudo. Muito obrigada pela entrevista aqui para o Infoco. A gente atrapalhou a caminhada matinal do senhor aqui. Corrida. Corrida matinal do senhor aqui no bloco em Brasília, um dos principais blocos onde moram os deputados federais aqui na capital federal. Obrigada, deputado. Nada.